Então, gente, hoje vamos falar de um tema interessante para qualquer um que tenha uma equipe de liderados ou liderados em geral. Eu falo equipes, pode ser, sei lá, uma equipe de 100, de 10 ou de 1, pode ser que seja uma empresa. E quando eu falar o termo de empresa, geralmente a gente imagina um negócio mais maior, mais organizado, mas às vezes estamos falando de pequenos empresários ou, sei lá, um escritório de advocacia que tem o pessoal de apoio, ou pode ser uma firma de engenharia, ou pode ser, sei lá, pode ser um consultório de médicos ou dentistas. Mas, enfim, se você lida com pessoas que se reportam a você, se você tem liderados, o tema de hoje é super importante porque vamos falar de desengajamento. O que é desengajamento? O que é quando aquelas pessoas perdem o interesse por... Vamos ver, peraí... Chico entrou. O que acontece quando as pessoas começam a perder o interesse, então, e esses sinais de desengajamento ocorrem, ou pior ainda, quando os sinais não aparecem? E é engraçado porque às vezes a gente confunde um pouco o que é desengajamento. Eu iniciei minha carreira, como alguns de vocês sabem, relacionado a vendas. Então, o pessoal de vendas, você vai ver que, em geral, a gente já entende logo quando chega no cargo de liderança da importância dos incentivos diários. Então, o pessoal de vendas é aquele que todo dia você tem que dar um incentivo, uma razão para vender mais, aquele reconhecimento público, bate palmas, melhor vendedor. Você tem atividades exclusivas para os top producers, né, para aqueles que dão os melhores resultados, para os melhores vendedores. Enfim, tudo que se relaciona com incentivo em produção é muito importante num sistema de vendas. E assim como muitos, eu passei a acreditar que esses mecanismos de motivação iam impactar engajamento. E são duas coisas muito diferentes. Motivação é diferente de engajamento. E os mecanismos não são os mesmos e não servem, não têm o mesmo propósito. Sei lá, com o tempo eu comecei a ver que aqueles que eram top producers, os melhores vendedores, muitos deles não estavam engajados na mínima. Quer dizer, eles estavam interessados em chegar lá, o negócio deles é vendas, o que eu tenho que fazer, o que eu vou ganhar se eu fizer, acabou o dia, eu vou embora. Não faziam parte, não tinham aquele... tinham amor pela profissão, mas não aquele... Eu não vou chamar de amor, mas é assim, aquele respeito, aquele negócio pela empresa em si, pelo grupo, pela organização. Você sabia que você podia perder amanhã o melhor vendedor se alguém fizesse uma oferta melhor. Por outro lado, você via também aqueles vendedores que não eram os melhores produtores, super engajados, um ajudando o outro, querendo, sempre dando apoio ao líder e perguntando sobre como melhorar a empresa, enfim. Qual que é mais importante num esquema de vendas ou numa organização? Eu vou te falar, são os dois. É muito importante terem aqueles que estão focados nele, em produção, e acabou. Você sabe que, geralmente, a gente fala que 80% da produção vem de um 20% da equipe, né? Mas você também tem que ter aquela equipe base, que é a que mantém os standards, né? E é em cima disso que você trabalha. Então, é muito confuso para algumas pessoas entenderem essa diferenciação entre motivação diária, incentivos e o que é realmente o verdadeiro engajamento. E desengajamento e engajamento é o que a gente vai falar hoje, então. Vamos lá. Depois eu vou compartilhar algumas dos meus slides, como sempre. Mas hoje vamos falar, então, dos sintomas de desengajamento, o impacto que ele tem a curto e longo prazo. Existe um impacto grande no que se trata de desengajamento da equipe, vai além da produção da equipe, de você, impacta a organização. Dá licença, gente. E a gente vai falar do que pode estar acontecendo, o que está causando esse desengajamento, entender as causas por trás, e no final eu vou te mostrar 4 passos fáceis para você resolver ou aliviar o problema, tá? É contínuo trabalho, eu não falo resolver porque nunca você vai parar e falar, olha, resolvi o problema, não tenho que pensar mais nisso, não, é contínuo trabalho, como tudo que a gente faz como líder, né? Nada de um dia só. Eu estou com a internet meio ruim hoje, então eu peço desculpas. Eu vou começar a compartilhar para vocês me acompanharem. O que acontece com o desengajamento? Vamos lá.
que é? O que acontece quando cada um mais ou menos está fazendo o que acha que deve fazer, mas não existe essa coesão, essa sincronia? Ela parece muito como se você acabasse sendo um diretor de orquestra, onde cada músico está tocando a sua própria partitura. Então, o resultado é muito caótico, muito barulho, e esse barulho não acaba agradando ninguém. Cada um está fazendo alguma coisa, mas da maneira que eles acham que devem, então não existe essa coesão. E isso é desengajamento. Você começa a perceber que, apesar de todos estarem fazendo o que supostamente deveriam fazer, tocando os instrumentos, não existe um resultado positivo saindo disso. Como é que a gente percebe isso? Olha, não existe, às vezes a gente nem percebe, e não existe nada pior, eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei, do que durante o ano você acha que está tudo maravilhoso, tudo lindo, está todo mundo dando resultados, tranquilíssimo, e de repente a empresa faz aquela avaliação de desempenho dos líderes do departamento e da empresa. Então, os liderados agora têm a oportunidade de te darem um feedback anônimo. E quando você recebe esse feedback, você já esteve em situações que alguns das minhas equipes me deram aos líderes deles e, consequentemente, à minha empresa, uma nota horrorosa, horrível. 20% de engajamento, 30% nível de engajamento. E você fala, como é possível? Obtivemos os resultados que queríamos, ninguém reclamou de nada o ano inteiro, não tenho perdido empregados, está todo mundo trabalhando do jeito que a gente sempre fez, o que será que aconteceu? E o que acontece são duas coisas. Primeiro, o descontentamento pode ser latente, você não percebe, as pessoas não percebem, até elas terem a oportunidade de sentar e pensar, peraí, o que realmente eu queria mais? Não é? E aí que então eles começam a perceber que o que eles têm hoje não vai de acordo com as expectativas que eles têm. Expectativas, tá, gente? Por outro lado, existem também aqueles que vão tomar essa oportunidade de deixa eu ver como é que eu vou falar de errado. Vocês estão me pedindo feedback, eu vou achar alguma coisa. Então, tem esses dois aspectos. Ou o desengajamento existe e ninguém, nem a própria pessoa percebe, peraí, estão faltando coisas, eu queria mais do trabalho, eu queria mais dessa equipe, me falta, eu não me sinto que eu estou satisfeito. E tem aqueles que falam, deixa eu aproveitar e já mandar bala, né? Quero o mundo. Então, existem esses dois lados. Então, mas o importante é que o descontentamento pode ser latente, você não percebe, as pessoas não percebem. Então, a gente tem que prestar atenção diariamente, se possível, semanalmente, uma vez por mês. A gente tem que ter consciência de saber que sim, pô, é trabalho. Ninguém está lá porque te ama e é uma empresa, está todo mundo trabalhando. Então, vão haver sinais de que as coisas talvez não estejam indo tão bem, ou as pessoas não se sintam tão positivamente a favor do que eles estão fazendo da empresa ou de você como líder, e esse sentimento vai se manifestar. Então, vamos lá. Primeiro, é redução na produtividade, é um sinal. Se você sabe que não tem nada externo, ou que você possa definir isso aqui está interferindo com a produtividade, eu sei que é um fato. Se você fala, pô, não entendo por quê, presta atenção, é um sinal que pode ser o engajamento está enfraquecendo, as pessoas não estão talvez botando o esforço que precisam, não, porque às vezes eles fazem o que precisam, mas não aquele adicional, aquilo que aquela pessoa engajada sempre te dá a mais. Começou a faltar e está impactando a produtividade. Pode ser o primeiro sinal. O segundo, não se trata de qualidade, de quantidade, se trata de qualidade. O trabalho entregue, mas a qualidade não é a mesma. Nossa, essa equipe antes era maravilhosa, perfeita, tudo isso aí antes da hora, bonito, maravilhoso, todo mundo. Agora não, está meio medíocre. Pode ser um sinal. Outro sinal, logicamente, é rotatividade avançada. O pessoal já quer, eu quero ir trabalhar no departamento da fulana, eu quero mudar para não sei onde, eu tive uma oferta, então aí você começa a perder gente. Absenteísmo, às vezes as pessoas não desistem de você, mas elas não estão com vontade de trabalhar todo dia. Não querem ir trabalhar, começam a faltar. E as faltas começam a empilhar e, logicamente, isso atrapalha a produção e a dinâmica da equipe. Mas se você começa a perceber um aumento em absenteísmo, presta atenção, porque pode ser um sinal do que o desengajamento está acontecendo.
Falta de iniciativa. A equipe que era toda criativa, que sempre cheia de ideias, sempre era a primeira a fazer alguma coisa, de repente não fazem o mínimo necessário, não tem aquela iniciativa de pôr mais esforço, pensamento, energia em alguma coisa nova, não vem com perguntas desafiadoras, não querem, não, estão muito quietos. Pode ser um sinal. E diminuição da eficiência e da eficácia do trabalho. Então, o trabalho não é feito da melhor maneira possível, mas não é o melhor, não é o que dá os melhores resultados. Antes, eles procuravam sempre alternativas para melhorar a entrega, melhorar a velocidade, melhorar a qualidade e quantidade. Agora, não. Então, gente, esses podem ser sinais de desengajamento. É mais ou menos global, lembre-se, não estamos falando de um indivíduo em particular que está passando por alguma coisa específica, mas sim você começa a perceber alguns desses sinais, e quando você procura causas, você não encontra nenhuma específica. Não tem nada específico que eu possa dizer que está impactando essa ou aquela outra área. Tá bom? Então, ela se manifesta assim, ou é latente, mas mesmo sendo latente, começa a se manifestar dessa maneira. Lembre-se, ninguém vai levantar a mão e começar a falar, não, estamos desengajados, não, ou, estamos descontentes. É muito difícil que a pessoa saiba até reconhecer isso nela. Às vezes, sim, chega um ponto que elas falam, não, peraí, não estamos felizes com o que está acontecendo. Se existe uma boa comunicação, isso vai surgir. Mas o desafio é identificar isso bem antes que eles cheguem a essa consciência de que estão indo num caminho de desengajamento. É você, líder, que vai começar a identificar. E como eu falo, pode ser você estar atento, fazer uma lista. Eu gosto muito das minhas listinhas, e uma vez por semana parar como líder e refletir como é que eu estou indo. Não é só entrega de resultados. É tudo em geral. Quando a gente está no cargo de liderança, qualquer uma dessas coisas pode impactar o nosso posicionamento, a nossa produção e o nosso tempo para atuar de uma maneira maior de destaque. Então, temos que ter controle, awareness, estar consciente de que isso está acontecendo. Eu tinha um chefe que sempre me falava, inspeciona o que você espera. E não só se tratava em resultados, em ver isso aqui foi feito ou não, não era só em manejar as pessoas, mas sim, se essas são as expectativas que você tem de uma equipe, né, de que sejam engajadas, produtivas, criativas, né, então, fique de olho e tente controlar, porque esses são os sinais bem comuns do desengajamento, tá? E o engraçado é o seguinte, gente, sabemos, aliás, não é nada engraçado, mas nós sabemos que devemos resolver esse problema. E todos somos pessoas, no trabalho, eu espero que você, como líder, se identifique, que nós queremos o melhor para os nossos, para nossas equipes, para os nossos colaboradores, porque como pessoa isso aí faz bem, você quer, é uma necessidade, acho, natural, não de agradar, mas de saber que você está fazendo todo o possível para que as pessoas te deem o melhor possível também. Então, uma questão até a nível pessoal. E mesmo na fase latente, que você não percebe que a equipe está começando a se desengajar, ela já começa, esses comportamentos, esses indicativos, eles começam já a ter um impacto negativo. E o impacto é muito maior do que a gente imagina, porque a primeira coisa que a gente imagina é produção, né? Vai me impactar na produção. Mas vai bem além. Vamos olhar. Primeiro, impacto ao bem-estar dos funcionários. Como é que eu posso falar bem-estar? Bom, é o seguinte, se eu estou descontente, se eu vejo que alguém do meu lado, uma ou duas pessoas não está feliz, está descontente, tem aquela nuvinha né, cinza em cima da cabeça, isso vai me afetar. Isso vai me afetar. Se eu vejo que eu acredito que a empresa não está me apreciando da maneira que deveria, o meu chefe, isso vai me afetar. Então, esse bem-estar dos funcionários é essencial. Você quer saber que eles, quando vêm ao trabalho, se sentem que estão em uma posição onde estão fazendo algo que é reconhecido e que tem bons resultados, enfim, uma apreciação. E, às vezes, não é somente o impacto do líder, mas, como eu disse, do ambiente das pessoas em volta vai impactar esse bem-estar dos funcionários. O que acontece? Quando começamos a notar, ou mesmo que a gente note, mas começam a acontecer esses sinais de desengajamento, isso aí vai impactar a percepção da organização desses funcionários e você. Como assim?
Não é, digamos, uma grande organização, não é que de repente todo mundo vai falar, aquele time está desengajado, ninguém vai saber pensar dessa maneira. Mas você vai perder, lembre-se, como líder, você quer chegar a cargos superiores, você quer se destacar. O que acontece? Quando a equipe começa a perder esse brilho, já não é uma equipe de destaque, portanto, você para de ser de um líder de destaque. Então, aquela visibilidade que possivelmente você tinha quando a equipe era engajada, de repente já começa a perder. Se o teu chefe, por exemplo, o teu líder está pensando num novo projeto e pensa entre você e o teu colega, o teu par, é possível que ele fale, eu vou dar para o fulano e não para a Paty, porque parece que você está meio assim fraquinho. Não está nada de errado, mas não tem aquele destaque, aquela coisa, né? Começa a impactar, por quê? Porque tua equipe não está se destacando, não está fazendo nada acima. Lembre-se, a gente é reconhecido, a gente é valorizado quando a gente se destaca. Não existe destaque que tenha um impacto para você. Estagnação dos funcionários, equipes e departamentos. Esse é outro impacto grande. O que quer dizer isso? Bom, se você perde o interesse, se você está desengajado, não está interessado no trabalho, você vai começar a se estagnar, você mesmo não está se dando oportunidades de crescimento. Então, como eu disse, talvez um projeto novo, alguma coisa que poderia colocar o time e você como pessoa de destaque, de repente essa oportunidade não é dada. Começam a desaparecer oportunidades e a pessoa mesmo, os participantes da equipe e até o líder podem se questionar, será que tem futuro? Será que não? Já perde aquela vontade de realmente fazer mais, se contribuir de uma maneira mais significativa. E impacta os resultados da organização, realmente impacta vendas, impacta resultados, ou se é uma equipe de apoio, lembre-se, são dois mecanismos bem fáceis. Ou você está gerando renda, ou você está causando, se é uma equipe de apoio, você causa gastos, né? Então, qual que é? As equipes de vendas que geram, né, as equipes que geram receita, o intuito é sempre gerar mais, e as equipes que causam gastos, porque são de apoio, são necessárias, super necessárias, mas são de apoio, o intuito é você custar menos para a empresa. Então, você procura maneiras de ser mais efetivo, né, de mais produtivo, né, para reduzir os custos. Então, sempre existe esse balanço. Então, mesmo que você não seja uma equipe de produção, sim, você pode impactar os resultados da organização, as finanças da organização, quando a tua equipe começa a perder o embalo. Né? Esse engajamento. E chega um ponto onde você pode impactar até a cultura da empresa. Vamos pensar num termo assim menorzinho. Isso aí, gente. É uma bola de neve, exatamente. Vamos falar como é que impacta a cultura. Digamos que é uma organização menor, você é dono do teu próprio negócio, você tem 10, 15 funcionários, acontece isso, mas você sempre, a tua cultura foi, olha, eu contrato pessoas adultas que sabem das suas responsabilidades, eu não estou aqui para tratar ninguém como criança, então, daqui para frente, se faltar uma vez ou duas vezes, se houverem faltas, né, absenteísmo, eu acredito que as pessoas têm razões para não virem a trabalhar, eu deixo que elas se manejem isso da sua maneira. Muito liberal, muito aberto. Quando existe desengajamento, digamos que o absenteísmo começa a aumentar. Ninguém está com vontade de trabalhar. Segunda-feira, sexta-feira, depois do feriado, aqueles dias antes do feriado, né? Seja lá, começa a acontecer isso, de repente, agora, esse líder da empresa decide, olha, não posso continuar com essa cultura de somos todos adultos e responsáveis, eu vou ter que criar regras que vão até contra a minha cultura da empresa para estabelecer limites em faltas. Quer dizer, toda aquela cultura que poderia ter sido muito atrativa, né, para muitas pessoas virem a fazer parte da empresa, agora, de repente, tem que existir mudanças para se adaptar às consequências que estão acontecendo por falta de desengajamento. Tá? Então, as consequências são sérias, gente, não são limitadas à tua equipe, às pessoas, a uma, duas pessoas, ou você. Vai muito além. Dependendo da tua organização, gente, o dano é grande, tá bom? Então, tá. Então, a gente sabe isso, sabemos que ninguém gosta de lidar com isso, ou ser o foco da atenção por causa disso. Então, o que a gente vai fazer?
Eu entendi, Paty, eu já entendi que é ruim, eu já entendi os sintomas. O que eu vou fazer para resolver o problema? A primeira coisa que a Paty pensou em fazer muitos anos atrás, como muitos de vocês, antes de eu entender a autoliderança, né? O que a gente vai pedir? Feedback para a equipe. Gente, vamos conversar. Hoje eu estou com sede. Equipe, vamos bater um papo, vamos conversar. Então, o que a equipe geralmente vai te falar? Gente, é muito comum que os tópicos estejam relacionados, às vezes, aqui que vocês estão vendo agora. Um deles é vão falar, olha, você entende? Ninguém sabe o que eu faço, ninguém reconhece meu trabalho, né? Esse negócio que a gente chama de reconhecimento, que ninguém sabe realmente determinar o que é, mas é uma desculpa, um motivo, gente, não vou falar desculpa, motivo que eles acreditam que é a causa do desengajamento. Outro motivo, eles vão te falar, olha, eu não sei, eu não vejo oportunidade de crescimento, eu não sei o que... Eu venho aqui, trabalho, estou há 2 anos fazendo a mesma coisa, eu não vejo oportunidades de crescimento. Pode ser, desculpa, por aí. O outro muito comum é muito trabalho. Nossa, não era isso que eu pensei que eu ia ter que fazer, mudou muito, agora estou trabalhando mais do que devo, ninguém reconhece o que eu faço, é muito trabalho, a carga de trabalho está excessiva. Conflito com colegas. Olha, eu faço meu trabalho, mas eu vejo que outras pessoas não fazem, ou as fofocas me distraem, eu tenho muita conversa, na hora do vamos ver eu vejo que só eu que faço, e aí outra pessoa fala, não, quem faz sou eu, não é você, sim, ninguém se ajuda, então existe nesse grupo aí uma discordância, um conflito entre colegas que está causando esse desengajamento. O outro vão falar é dinheiro. Eu não sou pago para o que eu faço, eu preciso mais dinheiro. Ou, às vezes, eu agora tenho mais responsabilidades, eu tenho que ganhar mais. Eu comprei casa, ou sei lá, aumentou meu aluguel, não tem nada a ver com trabalho, mas na cabeça do funcionário, eu preciso mais dinheiro, portanto, a empresa tem que me pagar mais. Outro que vão falar, olha, eu não tenho apoio, quando eu preciso, ninguém me ajuda, ou eu nem sabia que tinha que fazer aquilo, sou a última a saber, ou não tem treinamento. Então, quando você fala em desengajamento, você vai ouvir temas similares a esses, as razões, o que eles veem, o que eles sentem, o que eles acham que é o que está fazendo eles ficarem desinteressados, com menos amor pelo trabalho, vai ser alguma dessas observações que você vai colher. E o que a gente tenta fazer? O que a Paty fazia? Eu começava a trabalhar especificamente em cada uma dessas áreas, seja lá qual for, ou é relacionado ao treinamento, ou é relacionado a isso, aquilo, eles ganham pouco, vou falar que meu chefe se ganha ou não ganha, né? Você vai atrás em tentar resolver esses problemas. O que vai acontecer? Digamos que você teve essa avaliação anual, todo mundo te deu nota 20% de engajamento, nota super ruim, te falam que essas são as razões principais por que a equipe está desengajada, e você vai, geralmente em grandes empresas, o departamento de recursos humanos senta com você e fala, então, olha, 50% diz que o problema é esse, vamos trabalhar nesse problema. E você prepara todo um plano de treinamento, de desenvolvimento, de seja lá o que for, para, então, resolver esses problemas específicos que a tua equipe está dizendo que está tendo, correto? O que acontece? Você resolve esses problemas. No ano seguinte, você recebe a nota novamente e é super baixa. Gente, não tem a ver com esses problemas específicos. A causa raiz pode ser que o que eles acreditam que seja o problema não é, e geralmente não é falta. Gente, estamos assumindo, né? Eu estou imaginando que você está contratando as pessoas certas, que você está dando o tratamento certo, que você tem metas que conseguem, são realistas, né? Digamos que não há dúvidas do que você está fazendo como líder, o que a empresa está fazendo para a organização faz sentido, tá? Se você começou contratando errado, não dá treino, eles têm toda a razão. Mas digamos que você não identifique isso como razão, mas que você vai trabalhar mais, eu vou melhorar o treinamento, eu vou ficar mais disponível, eu vou tentar contratar mais pessoas. No final, o que acontece? Pode ser que hajam outras percepções diferentes, ou as mesmas se repitam, mesmo que você tenha posto todo o esforço em consertar. Como que isso é possível? Como é possível se eu fiz tudo que eles pediram? Eu ainda, a avaliação, seja formal, ou seja verbal, ou eu percebo sinais de que o pessoal ainda está desengajado. Não é por aí. O que eu fiz?
Quando eu comecei, há muitos anos atrás, a desenvolver equipes já em grande volume, não é? E comecei a desenvolver esses métodos de treinamento de liderança e alta liderança, eu comecei a olhar, ok, vamos olhar as coisas por outro ângulo diferente. O que que faz as pessoas felizes? Porque no final você tem um monte de gente descontente. Então, o que que faz uma pessoa feliz? E muitos estudos, inclusive o da ONU, né? Enfim, muitas organizações estudam a felicidade, os países mais felizes do mundo, as pessoas, o que que determina a felicidade de uma pessoa, enfim. O que determina essa felicidade? Primeiro, relações pessoais fortes. Uma pessoa feliz tem relacionamentos significativos e tem um apoio de uma sociedade, de um grupo, de uma comunidade. E isso é o número um impulsionador da felicidade. Pessoas com conexões positivas e saudáveis tendem a ser mais felizes. Interessante, né? Segundo, um senso de propósito. Então, se sentir que a gente faz parte de uma coisa maior, não é só o que eu, para que eu estou aqui no mundo? Sabe aquelas perguntas filosóficas bem grandes? Qual que é a minha contribuição? Qual que é o meu papel nesse mundo? Essas respostas que a gente procura, e muitas vezes a gente reflete, né? Para quê? Por que eu? O que que eu estou? O que que eu preciso, não é? Esse senso de propósito é muito importante. Ter metas que se relacionam ao propósito geral são importantes e foram definidos como um dos fatores mais importantes para determinar a felicidade. Então, aquela pessoa que conhece o seu propósito e que entende o papel dela tem um maior grau de felicidade, por assim dizer. Contribui, isso aí contribui com esse índice de felicidade, saber que eu faço parte de uma comunidade, que eu tenho um papel nela e que eu sou produtivo, tudo isso é muito importante. O outro é bem-estar e saúde. E quando falamos em bem-estar, pode ser até estresse, pode ser saúde física também, mental é muito importante, né? E o bem-estar até físico, no ambiente físico, tudo isso tem a ver, pessoas que se sentem bem, que estão num ambiente bom, que de saúde também estão bem, elas têm mais felicidade. E aceitação e autoestima. Essa é muito importante. Se aceitar, ter uma boa estima, né? Uma vez que você descobre e entende o teu propósito, logicamente a tua autoestima aumenta. Mas veja bem, é incrível como a tua própria autoaceitação tem um impacto no teu nível de felicidade. Ou você é feliz, ou você é infeliz porque você não acredita em você, não se dá valor. Isso aí tem um peso. Então, a autoaceitação está relacionado a uma melhor saúde mental, portanto, a uma melhor saúde emocional, e emocionalmente você produz melhor, se contribui melhor e você se sente melhor. E reconhecimento e realização também foi identificado, mas aqui não é o reconhecimento de saber, novamente, primeiro você se identifica como uma parte de uma coisa maior. E aqui é o reconhecimento dessa comunidade em que você tem valor. Não estamos falando em diplomas, nem certificados, é aquela saber, a minha comunidade sabe que eu estou aqui e faço parte e tem um impacto nos resultados. Tá? Então, essas são as características que determinam a felicidade de uma pessoa. O que nós passamos a observar, eu estou falando nós em geral, porque, como eu digo, são anos, né? De que se a gente mudasse o foco de tentar resolver aquilo que as pessoas acreditam que são a causa da falta do falta de engajamento, qual que era a ausência de, como eu falei aqui, a ausência de reconhecimento de uma maneira diferente, né? De prêmios, de certificados, de o melhor isso, o melhor aquilo. Falta de oportunidades de crescimento, trabalho excessivo. Não. Quando você pergunta para uma pessoa o que é feliz, ninguém vai falar eu quero mais dinheiro, eu quero trabalhar menos. As razões ou os motivos que fazem uma pessoa se sentir bem e feliz não estão relacionados muito, como eu disse, a dinheiro, a produção, a cansaço físico, a um monte de coisas que as pessoas identificam quando você pergunta aqui que você está, por que você é infeliz no trabalho ou não está engajado. Então, nós começamos a mudar o foco e tentar resolver esses problemas. Por isso que eu vou te dizer o seguinte, quando você tem problemas de desengajamento, existem duas áreas que você deve se concentrar. Aí, ó, gente.
Estou indo muito rápido, estou indo bem, tá? Olha, você já deve ter visto equipes que chegam antes da hora, todo mundo se cumprimenta, se ajudam, perguntam para o líder, são super simpáticos com o líder, perguntam o que mais que eu posso fazer, como é que eu posso, né? Precisa de ajuda, não precisa de ajuda. Eu já vi aquela pessoa, o jovem que mora sozinho, vem a senhora que traz a marmita para ele, porque coitadinho que ele come em casa. Você entende? Existe aquele sentimento, como eu falei, de comunidade. Eu já vi equipes assim, não eram as equipes melhor pagas ou com menos trabalho, eram equipes que desenvolveram esse sentimento de comunidade, mesmo nas minhas próprias organizações. Quer dizer, até a liderança era a mesma, mas o sentimento da equipe era muito diferente dependendo do grupo. E eu não vou chegar ao ponto de dizer, olha, você tem que desenvolver como famílias, porque, na realidade, trabalho não é família, não é? No trabalho, você vai exigir, você tem objetivos, você tem que exigir certas responsabilidades, você se compromete também com certas responsabilidades, somos avaliados por isso, podemos ser mandados embora, a empresa pode fechar, não existe aquele amor incondicional da família, né? Mas sim, pode ser muito relacionado à comunidade. Uma comunidade é justamente isso, onde cada um tem seu papel, é reconhecido, mas que existe aquela ajuda e suporte mútuo. E então, entendendo esse sentimento de comunidade, entendendo que o que realmente fazem as pessoas felizes não se trata muito ou unicamente em compensação, em tempo de trabalho, em esforço, o que a gente faz? Temos que voltar a atenção a duas áreas, porque o desengajamento, eu garanto que ela vai estar ligado nessas duas áreas. E se você é aluno, deixa eu ver se tem aqui, da minha mentoria Mega Líder 360, a mega liderança, você sabe que é baseada nesses fundamentos também, não unicamente nesses, mas esses são dois importantes. E aqui estão as soluções. O primeiro são as habilidades interpessoais, ou seja, relacionamentos, a tua habilidade de se relacionar e de despertar nos teus liderados a capacidade de se relacionarem. Essa é uma. E a segunda é comunicação. Então, eu te garanto que a maioria dos problemas de desengajamento se devem estar relacionados de alguma maneira a problemas ligados com ou relacionamentos ou com comunicação. E quem que é responsável por esses dois? Você, líder. Ou você tem problemas de relacionamento, porque não estabeleceu um bom relacionamento com sua equipe e você não desenvolveu relacionamentos dentro dessa equipe, ou são problemas de comunicação, você tem dificuldade ou não comunica certas coisas por não saber que deve comunicar, numa dessas, mas existe uma falha na comunicação com a equipe e não soube desenvolver entre a equipe uma comunicação saudável. Tá? Não estamos falando daquela comunicação que a gente interpreta por conteúdo, passagem, não, é uma comunicação mais geral, não estamos falando de oratória, de conteúdo, de nada disso. É realmente as pessoas aprenderem a se comunicar. E essa é a causa de desengajamento. Vamos lá, eu quero falar primeiro dos relacionamentos. Sem relacionamentos não há comunicação, eu acho que a gente não pode entrar em comunicação. Mas quais são os fundamentos do desengajamento quando tratamos desses relacionamentos e habilidades interpessoais? Bom, o primeiro ponto que eu quero dizer é a gente não entender as pessoas. E eu vou te falar uma coisa, por muito tempo, vocês que me conhecem, eu me debati muito em como entender as pessoas. Então, muitos anos atrás, no começo das minhas mentorias, eu incentivava as pessoas a fazerem os testes de personalidade, os estilos de liderança, até que desenvolvemos, em 2021, o teste dos padrões mentais de lideranças. O que aconteceu? A gente descobriu que não é só a personalidade que dita como você age como líder, é visto como líder e interpreta a liderança, o que deve ser liderança. Não é só a personalidade, mas é a personalidade somada à tua cultura, às tuas experiências profissionais, à tua vida,
ao estilo de liderança que você adota, tudo isso vai determinar como você percebe e é percebido como líder e como você percebe ou acha que deve atuar como líder em geral, ou a tua interpretação de liderança. Não vamos entrar nos porquês, o teste não é para identificar por que você pensa assim o assado, mas simplesmente te diz, você tende a liderar dessa maneira, você é percebido como líder dessa maneira e você acredita que os outros devem se comportar dessa maneira em relação à tua liderança. Então, é uma maneira de entender todos esses componentes, sejam de personalidade, mais de experiência, mais de cultura, mais de estilo, enfim, tudo somado de uma maneira muito fácil. Te diz, olha, você é um líder que gosta de regras, você é um líder que é um mais social, político, você é um líder, enfim, existem 7 padrões. Para aqueles que não fizerem o teste ainda, se tiver gente nova que não fez o teste, eu vou passar para vocês, se quiserem, o link para fazer o teste. Mas não entender as pessoas, não entender como você é percebido como líder e que você acha que é como você deve liderar, é o primeiro passo nos relacionamentos. Entenda isso. Porque sem isso, você não pode ir para o segundo passo, que é Primeiro, eu não entendo as pessoas. Segundo, eu não sei porquê. A falta de compreensão da importância dos relacionamentos. Tá? Então, tá, Paty, agora eu já sei como eu sou percebido como líder, já entendi, mas é possível que você não entenda a importância que é desenvolver esses relacionamentos. Eu, por muito tempo, não entendi. Gente, eu sou, vocês sabem, 100% transparente. Eu, às vezes, no começo, quando eu comecei os meus primeiros cargos de liderança, o pessoal falava, vamos tomar um drink, bater um papo, né? O happy hour, gente. Eu não ia. Não, tem para casa, tem marido, não sei o quê. Imagina que eu vou. Não, não ia. Tem uma festa, não sei o quê, não sei quanto. Eu não aparecia. Vamos lá cantar um bolinho de parabéns, eu estou ocupada. Você entende? Você não entender que esses pequenos passos são importantes para você desenvolver relações, para mostrar que você tem interesse nas pessoas além do que elas produzem, é super importante. Então, o que acontece? Quando olhamos para essas habilidades interpessoais, pode ser a tua dificuldade de não entender a importância de relacionamentos ou na tua equipe. Você, como líder, entende, mas você não desenvolveu isso na equipe. As pessoas trabalham isoladas umas das outras, umas não se importam com as outras. E isso é nocivo. E não só é nocivo, como às vezes é contagioso também. Então, gente, presta atenção para ver se é isso que está faltando na tua equipe. Outra coisa que acontece também, outro ponto que a gente tem que olhar, é a falta de reconhecimento do valor dos colegas. Se você contratou as pessoas, estamos supondo, como eu disse, que você contratou as pessoas porque você acreditou que elas tinham um valor, você mantém essas pessoas na equipe porque elas colaboram de uma maneira positiva, mas muitas vezes os participantes da equipe, né, existem aqueles, eu não gosto de fulano, não gosto do jeito de ciclano, não é obrigação de ninguém gostar um do outro, eles têm que trabalhar, né, e produzir como um grupo, como um todo, não precisam virar amigos. Mas o que acontece? Se você não mostrar ou incentivar que as pessoas percebam o valor um dos outros, sempre existirão essas barreiras. Um exemplo é esse, eu tinha uma das meninas que era coordenadora de marketing muitos anos atrás, ela não conseguia ficar quieta. Ela era o padrão de liderança dela era socialite político. Ela gostava de falar, ela gostava de mostrar, de apresentar, de convencer, de estar aí, não conseguia ficar quieta no computador 8 horas. E o trabalho de um coordenador pedia muito disso. Mas eu sabia que, apesar dela ser uma tremenda de uma colaboradora, eu ia perder essa pessoa se eu não realmente trabalhasse com isso. Porque as outras coordenadoras já estavam falando, fulana não fica quieta, nunca está no lugar, não trabalha. Não é que não trabalha, ela fazia coisas diferentes para poder sair da mesa dela. Então, o que eu fiz? Eu comecei a observar de que maneira que ela poderia ser mais produtiva no que ela fazia e de uma maneira única. Lembre-se, estamos aqui para identificar os valores únicos de cada um num grupo. Você não quer todo mundo igual, você quer gente diferente, que colabore de maneiras diferentes. A moral da história, eu deleguei para ela um projeto onde ela tinha que interagir com outros departamentos. Foi fantástico, porque não só ela podia ir, sair, conhecer gente, marcar reuniões, né, ser uma coisa mais dinâmica do que estar sentada o tempo todo, mas ela começou a construir relacionamentos
e trazer ideias de outros departamentos que a gente nem tinha pensado. Então, daí começamos a desenvolver projetos conjuntos. Então, foram esses primeiros contatos que ela fez, que foi uma maneira da gente falar, vamos utilizar isso de uma maneira que a gente não está utilizando, foi positivo para a equipe. Agora, existia outra pessoa, por exemplo, que era excelente em apresentações de PowerPoint, fazia aqueles, né, gráficos maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Ela fazia isso para a equipe e ela me acompanhava em certas reuniões e apresentava. Então, tem duas coisas que você faz quando você começa a mostrar o valor das pessoas. Primeiro, logicamente, você não vai falar, fulano é importante porque faz isso. Não, não. Você vai falar, olha, conseguimos sei lá, atingimos conseguimos fazer esse novo projeto porque interagimos com tal equipe, e o pessoal já sabe que foi ela, não precisa, né, reconhecer nesse nível, mas reconhecer os achievements, o que ela conseguiu, né? E a mesma coisa com outra pessoa que faz os gráficos. O que acontece? Mesmo que exista um desgosto pessoal entre uma pessoa e outra, aquela pessoa de gráficos não gosta de sociabilizar, então vai respeitar que a Ana faça isso e ela não. Eu sou que eu vou nas reuniões, né? E aquelas outras pessoas que não se destacam vão começar a pensar, como é que eu posso me destacar? O que eu posso fazer a mais do mínimo necessário para, então, eu poder ter uma posição de destaque e ter, né, contribuir de uma maneira mais significante, como a Ana, como a Bruna, não é? Então, você não só está ensinando as pessoas, está mostrando, ensinando elas a reconhecerem os talentos umas às outras, mas você está incentivando aqueles a procurarem seus próprios talentos, aqueles que ainda não descobriram. E você está tomando, como líder, aproveitando todos esses diferentes talentos adicionais que vão surgindo ao favor do grupo, da organização, né, de todos. Então, é importante reconhecer e ensinar a reconhecer o valor individual mesmo num grupo. Que mais vamos ter na lista? Falta de conexão e empatia nas relações interpessoais. Gente, essa é fácil. Deixa de lado papel de líder, seja honesto, seja transparente. Gente, eu não sei. Né? Você admitir teus pontos fracos ou que você não sabe, ser vulnerável, ser uma pessoa normal, incentiva as pessoas a reagirem da mesma maneira, e você cria mais respeito. Você não é o sabe-tudo, o líder que manda, você passa a ser o líder que sabe muito, mas que também não sabe tudo. Então, o respeito passa a ser genuíno. E você tem que incentivar que as pessoas se sintam também capazes de dizer não sei, não posso, não sabe, preciso ajuda. Então, essas relações não só te permitem observar os pontos que devem ser trabalhados e os pontos positivos de cada um, mas mostra a equipe que existe, todo mundo tem vulnerabilidades, ninguém é perfeito, todo mundo está aí para colaborar da melhor maneira possível, por assim dizer. Se você trabalhar nessas relações de relacionamento, e as pessoas se entenderem, você entender as pessoas, metade dos teus problemas de desengajamento estão resolvidos, porque aí vai entrar a comunicação, né? E a gente vai tentar resolver a outra metade. Se você já começou a observar, a gente anota isso aí, vê se é possível que esteja faltando algum desses ingredientes nas tuas equipes que você acha que podem estar desengajadas, porque vamos falar agora em como consertar isso depois que a gente falar da comunicação. Vamos lá. No que se trata de comunicação, gente, mais uma vez, quando eu falo de comunicação não estamos falando do que a gente pensa que é comunicação, passagem de mensagem, eu passei uma mensagem, você interpreta, não, estamos falando em trocas, é uma coisa mais geral. E aqui vem muito desses pontos estão relacionados com você. Pensa no que você espera da organização, dos seus líderes, geralmente num nível talvez mais baixo, mas são as mesmas expectativas que as pessoas na tua equipe têm. A gente tenta pensar que a gente é especial ou que precisa mais, não, todo mundo precisa um pouco disso. E a primeira coisa que, agora vocês vão entender onde eu vou chegar, como líder, eu aposto que você precisa uma visão bem clara, entender o teu propósito e tua visão. E entender como líder
E numa equipe de liderança, qual que é o teu propósito específico da equipe em relação aos objetivos da empresa? E a tua equipe, acredite, eles precisam o mesmo de você. Eles precisam entender de qual que é o propósito deles em relação ao todo. Quando a gente contrata, veja bem, o que a gente faz? Quando a gente coloca o que a gente propõe para uma pessoa? Uma lista de tarefas, geralmente uma lista de responsabilidades, né? O que você vai fazer nesse cargo, como você vai fazer. Essas são as tuas obrigações, esses são os teus benefícios, mas muito raramente, depois que você faz treinamento e tudo, você passa disso e explica o porquê e o para quê. São duas áreas que geralmente a gente deixa a pessoa fazer está bem feito, mas nunca chega a explicar o porquê e o para quê. E você fazer uma coisa sem saber para que você está fazendo, o porquê atrás disso, e que impacto tem isso a ver com a empresa como um todo, que papel eu tenho aqui? Essa falta de propósito, qual que é o meu propósito? Eu entendi que eu tenho que fazer isso. Mas se eu tenho que vender 10 pirulitos por dia, qual que é o impacto que isso tem para a empresa? Você entende? Essas conexões são importantes. Todo mundo precisa ter esse sentimento, essa certeza de que entende o meu papel. Porque junto com as obrigações que você vai pedir, essas responsabilidades, tem que ter essas consequências. Então você vai explicar, você tem que fazer isso por causa disso e para atingirmos aquilo. Se esses 3 passos não forem dados, isso dá oportunidades a desengajamento, porque a equipe vai falar, estou trabalhando muito, né? Uma das queixas. Muito trabalho, não sei por quê, nem sabe por que está fazendo. Às vezes nem o líder sabe por que a pessoa está fazendo aquilo. Mas faz e pede para fazer. Se perdem, tem muita coisa que se perde em processos, em história da empresa, em definições, né? Listas de vamos contratar alguém de um digitador e ele tem que digitar não sei quanto. Por quê? Vamos verificar que ainda esse é o intuito do papel, das responsabilidades, enfim. Isso é muito importante para a tua equipe saber. Então, quando falamos em comunicação, aqui estamos falando muito do conteúdo. Lembre-se de compartilhar isso, os porquês, os paraquês e o valor que a contribuição única dessa pessoa vai ter num todo. Uma vez que essa pessoa entende, a equipe entende, não é? E então existe mais engajamento. Eu entendo por que eu sou importante, por assim dizer. Eu entendo o meu propósito. Assim como as pessoas felizes precisam de um propósito bem definido, pessoas felizes no trabalho também precisam entender o seu propósito. O segundo é o desalinhamento de valores. Não alinhar os valores da tua equipe com os valores ou a cultura organizacional. A equipe entende a visão, a missão, os valores e a cultura. Gente, eu trabalhei por muito tempo em grandes empresas que me falavam qual que é a missão. Nunca li a missão da empresa, eu não sei quais são os valores. Eu acho que nunca publicaram em lugar nenhum a missão, a visão, os valores. Gente, eu não tenho ideia e nunca perguntei. E não saber isso causa desengajamento. Imagine o conflito que existe quando você tem, por exemplo, uma equipe de vendas, é típico, né? Precisamos vender 100 pirulitos por dia, tá? Perfeito. A missão da empresa é colocar o cliente acima de tudo e dar ao cliente o que precisa. A visão é completamente focada nisso. Quer dizer, existe uma desconexão com a mensagem que você está passando à tua equipe, precisamos vender 100, 100, 100, 100, quando na realidade deveria ser a gente, precisamos vender o maior número possível, mas sempre mantendo o cliente acima de tudo. E o número mínimo é 100, você entende? Mas não é a venda, é o cliente que dita realmente a nossa missão. A missão nossa é vender como equipe, né, como time, mas levando em consideração que o que a gente vende sempre deve agradar o cliente. Então, a qualidade de vendas aumenta e as pessoas não se focam tanto no volume. E os processos que você coloca são mais voltados não a mais produção, e sim a qualidade do produto. Eu trabalhava muito também na área de compliance, porque o cuidado era muito grande em ter certeza do que a gente oferecia ao cliente, tinha muito a ver com a qualidade e com a missão da empresa, que é colocar o cliente acima de tudo, mas às vezes existe essa desconexão. E o que acontece? Você vai numa reunião, né, a empresa faz um grande não sei o quê, e ninguém reconhece o número de vendas que os coitados do departamento de vendas se mataram para bater o recorde, mas ninguém reconhece porque no alto nível estamos falando na satisfação do cliente. Quer dizer,
lógico que vai existir desengajamento. Você me falou que eu tinha que vender tudo isso, que ia ser super importante, e ninguém nem mencionou, né? Isso é muito, muito comum de existir esse desalinhamento, e é simplesmente uma explicação, é comunicação, é entender como, não vamos deixar de vender, mas deixa eu te explicar por que temos o mínimo, mas qual que é o propósito principal. Isso é comunicação. E essa falta de conexão cria o desengajamento. Outro é falta de direcionamento. Metas e objetivos, aqui estamos falando. E eu acho que é uma equipe de produção, geralmente as falhas, precisamos vender os 100 pirulitos, mas é a falta do que vem depois. Para ter isso, se trabalhamos 8 dias, digamos que temos 6 horas de produção por dia, o que significa que você tem que vender pelo menos, e se alguém faltar, então tem que vender mais, e por sinal vocês estão trabalhando muito mais porque a gente não vendeu os pirulitos que devia, você não vendeu, você entende? Então já existe então uma relação entre não só os objetivos que devem ser alcançados, mas como. Essa ligação, às vezes, a gente esquece de explicar, de quebrar essas metas em pequenos passos para eles entenderem como cada ação do dia vai ter um impacto no resultado. E para equipes que não são de produção, é exatamente a fórmula ao contrário. Lembra, não produção é gasto. Então, gente, quanto mais a gente enrola, quanto mais a gente demora, é mais gasto para a empresa. E às vezes é bom mostrar, gente, só de você estar sentado aqui está custando a empresa X, né? A gente fazia muito disso de uma maneira positiva, não tem que ser negativa, mas tem que explicar. E quando as pessoas entendem, pô, peraí, então, se eu não fizer o mínimo possível, eu estou custando, então existe a possibilidade que eu não seja visto como um bom produtor. Eu quero ser bom, as pessoas procuram, né, se destacar. Então é importante esse direcionamento em como atingir essas metas e objetivos. Outro é falta de desenvolvimento e crescimento. E quando eu falo disso, gente, não é o que... Lembra que a equipe tinha falado aqui, não tem oportunidades de crescimento? Aqui é diferente. Porque existem empresas maiores, existem, por exemplo, aqueles planos de desenvolvimento. Se você hoje é vendedor, daqui a pouco você pode ser lead de equipe, uma vez que você é líder de equipe, você pode ser supervisor, e de supervisor você pode passar a ser gerente de equipe, não sei o que, não sei quanto, não sei quanto. Eu não aconselho seguir em planos pré-fabricados de progressão de carreira. Por quê? Porque a gente nem sabe se a pessoa tem o que é necessário para um dia ela virar líder e virar isso e aquilo. Então, quando eu falo em falta de comunicação, no que se trata de desenvolvimento e crescimento, são essas conversas onde você vai abertamente discutir, olha, em que áreas você acha que você se destaca? O que você faz bem? O que você detesta fazer? Não é? O que você não gosta de fazer e gostaria de fazer mais ou menos? Se você tivesse que fazer uma tarefa o dia todo, qual seria? São esses os pontos que você tem que atingir quando fala em desenvolvimento. Entender e fazer a pessoa entender que, às vezes, ela tem qualidades e existem outras oportunidades que são mais alinhadas com as capacidades delas ou os desejos, que não tem nada a ver com aquela carreira que ela imagina ou que a empresa vai desenhar para ela. Então, essas conversas de desenvolvimento e crescimento ajudam as pessoas a perceberem que elas têm que investir mais, é muito mais consciente. E se você não tem essas conversas com a equipe, se você não tem essa real, né, vamos falar realmente o que está acontecendo aqui nessa equipe, isso vai criar desengajamento. E no que se trata de comunicação, falha na comunicação é a última, que está relacionado a problemas de comunicação, mas não... Esses aqui seriam mesmo os típicos mesmo. O feedback não é dado, ou é insuficiente, ou não existem canais abertos de comunicação com líderes e equipe, ou não se incentiva a troca de ideias por medo de alguma coisa. Não existe clareza nas comunicações ou na direção. E se existem mudanças de direção, não são explicadas por quê. Então, esses aí são os mais básicos de comunicação, às vezes são os que criam os problemas de desengajamento em equipe. Então, mais uma vez, eu convido vocês a olharem esses pontos, os 4 anteriores que estão ligados aqui aos fundamentos relacionados a relacionamentos, e vocês olhem aos que estão relacionados aqui com comunicação e comecem a identificar: será que eu estou realmente fazendo um bom trabalho como líder
oferecendo essas oportunidades de direcionamento, de desenvolvimento, explicando o propósito para as minhas equipes. Estou equipando a minha equipe da melhor maneira para que eles se sintam felizes e possam produzir e participar e colaborar já num nível mais avançado. Tá bom, gente? Então, olha, as pessoas mais felizes do mundo não têm tudo, não são milionários, não querem mais dinheiro, não querem casas maiores, não é que queiram melhores chefes ou trabalhar menos horas, ou não é nada disso, não é por aí. As pessoas mais felizes, elas querem entender que fazem parte de algo maior, querem entender o seu valor e que são apreciadas, e para fazer isso você tem que trabalhar na parte de relacionamentos e na parte de comunicação. Primeira coisa, entenda e domine os padrões mentais de liderança. É a maneira mais fácil de você, então, se adaptar aos seus relacionamentos e comunicações de acordo com o que a pessoa espera de você, então vai existir uma conexão mais direta. É aquele momento onde diz, a Paty me entende. Quando um liderado diz, você me entende, é um bom sinal, tá, gente? Trabalhem para atingir isso. Então, os padrões mentais de liderança vai te ajudar nisso. Identificar as causas raízes, é comunicação, é relacionamentos, e dentro de cada área, quais eu poderia melhorar. Geralmente são mais do que umas. E o terceiro passo, gente, definem, mas implementem uma estratégia específica para cada causa. Eu não vou te dizer, olha, adotem uma receitinha, mas entendam o que é que está faltando nessa equipe, o que está faltando, que área que eu tenho que melhorar. E você conhece eles, você se conhece, eu não te conheço, mas você vai saber exatamente, peraí, se essa área que eu tenho que trabalhar, eu sei o que eu posso fazer dentro da minha empresa, na minha realidade corporativa, com as ferramentas que eu tenho, com o povo que eu tenho, com a minha equipe, com a minha tribo. Então, você vai desenvolver um plano, você vai implementar e, logicamente, o mais importante é acompanhar e ver se você tem que interferir, é a mediação, né? Às vezes a gente fala, pô, eu comecei isso, agora eu tenho que mudar, ajeitar, mas é um trabalho contínuo. É muito gratificante, você vai ter uma equipe super relaxada, tranquila, criativa, variada, os relacionamentos vão fluir melhor, as ideias vão surgir, vão cometer erros, você vai cometer erros, não é o fim do mundo, não vai ter esse nível de estresse, porque sabemos que é trabalho, sabemos que todos estamos dando o melhor possível, então essa sinergia e esse engajamento vai ser despertado. Tá bom, gente? Eu espero que isso tenha ajudado a esclarecer, então, da onde vem o desengajamento e como lidar com isso. Perguntas? Uma pessoa pode desengajar uma equipe inteira? Absolutamente. Às vezes, não estamos falando em lidar com pessoas difíceis. Pessoas difíceis existem em toda a equipe. Você tem que aprender a lidar com elas de uma maneira específica, correto? Agora, que elas podem contagiar uma equipe, sim. Então, por isso, primeiro, com pessoas difíceis ou momentos difíceis de uma pessoa, você tem que lidar com isso imediatamente para que não se espalhe. Existem certos tipos de personalidade que precisam do público, não é? Aquelas personalidades nocivas, né? Que miséria gosta de companhia, deixa eu espalhar boatos, né? Aquela coisa de... então, é muito importante que você tenha controle sobre essas personalidades ou momentos difíceis dessas pessoas para que esse contágio não aconteça. Mas sim, uma pessoa pode, mas se você tem uma equipe super engajada e entrosada dessa maneira, o impacto vai ser muito menor. Não vai, às vezes nem ele já sabe, não, fulano não quero nem saber. Ou existe aquele canal aberto deles te trazerem as preocupações, não é? E dizer, olha, nós estamos ouvindo isso, tem tal. Então, sim, a resposta é sim, mas é muito manejável, tá bom? Gente, é isso. Eu sei que hoje acho que passou um pouquinho da hora. O que eu quero avisar aqueles, lembrem-se que tem a virada executiva, dia 14, 15 e 16, vai ser o workshop exclusivo, inédito, gente, venham participar, onde vamos falar, então, de como se preparar para começar 2024 com você no topo da liderança. São 2 dias onde eu vou dar um passo a passo para em 30 dias você estar pronto, e na Masterclass eu vou te explicar, então, 4 elementos, né, dessa mega liderança que geralmente não são compartilhados, mas que você deve levar em conta para
entrar, então, em 2024 totalmente preparado. Tá bom? Boa noite a todos e até a próxima. Cheers, pessoal. Boa noite.